confesso, então, que esse assunto é um assunto que eu gosto imenso. Então, se no meio aqui eu me empolgar, não se... é justamente por conta de gostar muito desse conteúdo e de já estar estudando isso, estar sempre conversando com pessoas, lendo bastante a respeito, tá? É... Peraí, deixa eu só tirar aqui. Esse vai ser um pouco o nosso sumário executivo, por onde nós vamos passar essas 6 tendências que, de alguma forma, vão influenciar não só um futuro próximo, como um futuro mais distante mesmo. Porque quando a gente fala de tendência, a gente pode falar, dividir isso de alguma forma como micro tendências ou macro tendências, tá? Ou como algumas agências gostam de falar, de tendências para aquilo que é mais próximo e de padrões, que são coisas que vão levar mais anos, que vão ser aí para os próximos 10 anos, tá? Então, de maneira geral, quando nós falamos de tendência, a gente está falando algo que pode acontecer, que talvez já esteja acontecendo, algo que vai acontecer aí nos próximos 5 anos, ao longo de 5 anos. E quando nós falamos de padrão ou de mega tendências, é justamente algo que vai ao longo de 10 anos, 20 anos. Então, aqui nós temos não só dessas micro tendências, como também algumas macro tendências e alguns padrões que a gente consegue identificar, tá? Por eles nós vamos passar o cliente no controle completo da comunicação, mulheres compram tudo, idade do poder, don't tell me, show me, inteligência artificial e vamos passar também aí pelo propósito ampliado, tá? Então apertem os cintos de segurança, a gente vai entrar aí nesse assunto. E aqui eu já coloco aí uma pergunta, talvez quem quiser participar, abre o microfone rapidamente, aí, se for interativo fica até mais fácil. Quem de alguma forma já se deixou influenciar, seja por essas plataformas para decidirem comprar, ou seja por essas pessoas. Margarida Corseiro, o Pedro Barroso, a Rita Pereira, a Carolina, a Loureiro, a Bárbara Bandeira. Alguém já se deixou influenciar por isso? Ou por TripAdvisor, TikTok, Instagram, livro de reclamações, Facebook, Google? Acho que falaram aqui no chat. Quase todos, Lúcio. Basicamente, né? Pois é. E por que que isso acontece? Isso cada vez mais vai acontecer, tá? Porque hoje nós estamos tendo, inclusive, uma migração de um processo onde o cliente ele tem o controle completo da comunicação, tá? E essa é a nossa primeira tendência, algo que já está acontecendo, algo que já acontece, algo que a gente já começa a perceber a relevância que isso tem, tá? E é extremamente importante um olhar muito atento para isso, a forma como hoje as marcas estão posicionando seus negócios, não mais às vezes para grandes, não olhando só para os grandes canais de comunicação, os grandes veículos de comunicação, a forma mais macro de se comunicar, aquela forma mais tradicional, como também algo que é muito mais nichificado, algo que tende a entrar num cluster mais específico, que tende a dividir a forma como se comunica através do que a gente chama de microinfluência. Muitas vezes, quando a gente vê aí perfis na internet, onde a gente vê lá 2 milhões de seguidores, isso muitas vezes não quer dizer nada do ponto de vista de geração de negócio. Às vezes, uma pessoa que tem ali 2 milhões de seguidores, se vai vender um produto, às vezes tem zero atratividade e a interação é muito menor. E o que acontece é que muitas vezes a gente, a hora que direciona isso para um micro-influenciador que tem um poder de conversão muito grande, por exemplo, isso já passa a ter uma relevância muito maior do ponto de vista do negócio. E por que que por que que esse fenômeno está acontecendo, né? Porque hoje, às vezes, uma pessoa ali que tem, sei lá, 2 mil seguidores, se fala, o público é tão engajado que desses aí 200 pessoas compram e isso tem um resultado muito significativo do ponto de vista de marca, do ponto de vista de geração de negócio, que às vezes aquele que tem 2, 3 milhões não consegue alcançar. Porque a gente está falando de um consumidor que ele segue uma tendência que é o prosumerismo. E o que que é o prosumerismo?
o seu consumidor, ele não é só consumidor, ele não é passivo, não é aquela pessoa que só vai receber a informação e vou consumir, tá bom, vou pedir ali algo para, vou comprar pela internet, recebi o produto, tá tudo bem. Cada vez mais a gente vê os unbox acontecendo, então vamos abrir junto comigo o meu produto. Cada vez mais a gente vê as reações, cada vez mais a gente vê os feedbacks, porque o seu consumidor ele também é produtor. É o prosumerismo, ele é prosumer, né? Porque ele tanto produz quanto ele consome. E isso, do ponto de vista de marca, é tão importante a gente ter esse olhar, porque muitas vezes coloca-se muitas verbas, né, um valor alto, investe-se muito em comunicação e que às vezes não gera uma efetividade, quantas vezes um micro-influenciador que faz ali um recebido, recebi um produto, vamos abrir junto, porque é real. Porque cada vez mais, a gente vai falar um pouco sobre essa tendência, o seu consumidor quer se atrelar a produtos que de fato são reais, a reações reais. Embora muitas vezes na internet isso pode ser produzido, mas o que tiver mais próximo da realidade é o que vai atrair. Em contrapartida, o que ele faz? Ele também vai produzir conteúdo para você. Então, se você tem, imagina que você tem ali uma gama de um conjunto de pessoas que consomem o seu produto, né? E você tem lá 100 clientes e que desses, voluntariamente, 90 produz, ou 50, 50 pessoas, 50% desses, quando recebe o seu produto, te dá um feedback ou indica alguém, você já tem aí um canal de comunicação que é enorme e extremamente eficaz, porque é um público aquecido, ele é quente. Então, levem sempre isso em consideração a partir de então. Por quê? Porque o seu consumidor, ele não é só consumidor, ele também é produtor, tá? E eu gosto muito dessa frase do Warren Buffett, que ele fala justamente o que antes era o boca a boca, né? O passa-palavra, agora é o rato a rato. Ou você, o mouse a mouse, ou você está criando embaixadores da marca ou terrorista da marca. Cliente, ele está no controle completo da comunicação. Eles esperam informação, respostas, produtos, reações, resoluções antes que imediatamente. Leva 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. Isso pode ser, às vezes, soar como algo muito maléfico, né? De você, poxa vida, o meu consumidor está no controle dessa comunicação e, de fato, cada vez mais a gente vai olhar ali os feedbacks que são dados, né? Mas hoje em dia, por exemplo, tem uma pesquisa o quanto importante é a realidade dentro disso, que pesquisas mostram que produtos que têm, por exemplo, 5 estrelas, eles potencialmente têm menos chance de vender do que aqueles que têm 4,5 estrelas, 4,7 estrelas. Porque imagino que eu sou assim, imagino que vocês também. Pô, 5 estrelas, tá muito estranha. De duzentas avaliações, todos deram 5 estrelas. Peraí. Por quê? Porque a gente está muito mais atrelado com a realidade e também muito certo de que qualquer produto vai ter um hater. E nós vamos ver também o comentário do hater. Por que que o hater, alguém que não gosta do nosso produto, o que que ele está dizendo, né? E isso só diz que a nossa velocidade em relação à comunicação com o nosso consumidor, ela precisa acontecer rapidamente, tá? Porque o problema não é ter um hater. O problema não é ter, talvez, alguém que não goste do nosso produto, alguém que faça uma avaliação baixa do nosso produto. Mas hoje em dia, a forma como nós vamos nos comunicar com velocidade para resolver aquele possível problema, né? E cada vez mais também o consumidor tem esse olhar. Pô, peraí, isso daí tem a ver exclusivamente com a pessoa. Não, isso aí tem a ver exclusivamente com a marca, né? Então, a velocidade com qual nós nos comunicamos e respondemos a essa comunicação também vai ter uma importância muito grande, tá? E aí, passando aqui para a próxima tendência que é importante a gente estar atento, eu vou perguntar, maioria mulheres aqui, o que que vocês acham que essas mulheres têm em comum? O que há em comum aí com essas mulheres?
Madonna. E aí, o que que vocês acham? Barbie, Beyoncé, Taylor Swift. Alguém tem alguma ideia do que isso, do que elas independentes, garra, também isso é extremamente importante, mas tem algo ainda que é um pouco maior e um pouco mais forte. Quer saber o que é? São só 31 trilhões de dólares. Sim. O que há em comum entre essas mulheres é só apenas 31 trilhões de dólares. Estamos falando de, de um produto interno bruto da China mais a Índia. E ainda é mais, tá? E por que isso? Por que que o que que essas mulheres têm em comum com esses 31 trilhões? Porque hoje em dia, mulheres compram tudo. E que bom, tá? Se os negócios hoje não têm um olhar para esse público de uma forma muito organizada e de uma forma muito real, deixa na mesa 31 trilhões de dólares, porque isso é simplesmente o que os negócios, principalmente de tecnologias, de fintechs, que de alguma forma estão com o olhar voltado para um público feminino, é o que produz economicamente, tá? Nós estamos falando que as mulheres, elas consomem ou influenciam 85% dos gastos do consumidor global. 85%. Não é qualquer coisa. São 85% das mulheres que estão, por exemplo, nessa sala. A força e a influência que vocês têm na decisão de tudo que vai se comprar. E quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando não só do ponto de vista pessoal, como dentro das organizações, dentro das corporações, né? É uma influência muito grande. Tá? Então, de tudo que se consome hoje no mundo, dificilmente não há uma influência feminina ou seja, na tomada de decisão, ou realmente na realização da compra. E quando empresas passam a olhar o seu produto por esse viés, a chance de aumentar o seu volume de venda e conseguir, de alguma forma, trazer muito mais lucratividade, isso é muito grande. Por quê? Porque a inclusão não é apenas uma palavra da moda, tá? Ela é um imperativo estratégico. Isso tem que fazer parte das estratégias dentro das empresas que querem, de alguma forma, vender mais, porque esse público feminino, tá? Tem uma potencialidade muito grande e tem uma comunicação, pode ser, a forma como se vai comunicar é diferenciado também, a forma como vai se aproximar, a forma como vai gerir tudo isso também é diferente. Por isso que é tão importante ter um olhar muito atento para esse público, tá? E o que acontece é que as empresas elas têm que garantir que essas suas equipas de liderança vão refletir justamente as experiências, as necessidades únicas desse grupo demográfico, tá? Porque justamente esse grupo demográfico feminino que se pretende servir, principalmente quando é feito também por mulheres dentro das organizações, né, tende a ter muito mais efetividade. É um pouco assim de homens, não queiram pensar produtos para mulheres, deixa que mulheres pensem em produtos para mulheres. Tá? Então, isso dentro das empresas que conseguem ter essa aplicabilidade, e a maioria delas é possível, tende a ter um resultado muito significativo, tá? Tá, Lu, você está falando aí do poder da influência. Deem uma olhada nesses dados. O quanto a influência feminina, de fato, tem não só o poder de influenciar, se de fato não é a mulher que compra, ela ainda tem o poder de influência, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, decoração de casa, 94%. Nas férias, 92%. Na casa como um todo, de comprar uma casa, 91%. 51% em eletrônicos, 68% em carros, 89% em conta bancária, 67% em investimentos domésticos, 70% em abertura de pequenos negócios, 80% em planos de saúde e 90% em filantropia. Até para doar, a mulher tem uma influência maior.
tá? E esse número aqui ainda aumenta, passando de mais de 100%, quando a gente vai analisar enquanto mulheres doam mais em relação ao público masculino. Mulheres fazem muito mais filantropia do que o público masculino, tá? Então, veja qual que é o poder da influência que existe no quanto de dinheiro é possível se potencializar a partir desse olhar, tá? E aí, olhando para dados aqui de Portugal, né? E olhando um pouco dentro das equipas que são geridas por mulheres, né? Nós temos números que são bem interessantes, trazendo aqui pela McKinsey uma pesquisa muito recente, que equipas que são geridas por mulheres, tá? Parecem colocar mais ênfase no desenvolvimento profissional, na mentoria dos colegas, no bem-estar da equipa, na flexibilidade. E aí os números tendem a traduzir justamente o que se espera ter de resultado, né? Porque tende a criar uma equipa muito mais engajada, com um ambiente muito mais favorável de trabalho também. Para essas empresas, quando comparado com empresas que não têm essa diversidade, né? As empresas que têm uma maior diversidade tendem a ter esse resultado, um resultado muito melhor. E aí nós passamos para um outro tópico aqui, que eu não sei se aqui há, eu imagino que não. Quem aqui tem pelo menos 50 anos? Temos alguém de 50 anos? Ah, duvido. Tenho eu tenho 50 anos. Ai, meu Deus, olha só, nem parece. Muito obrigada, Lúcio, muito obrigada. Mas vejam, olha que loucura até um pouco que é isso. E nós vamos falando aqui, esses atores, eles quase... a Angelina Jolie, acho que tem 49, o Brad Pitt está próximo disso já. Mas por que que a gente está falando isso? Porque existe pesquisas que mostram que muitas empresas tendem a desconsiderar nas suas avaliações, na forma como vai fazer sua comunicação, um público que a partir dos 50, 54 anos de idade. Só que esquecem de relacionar que essa de fato é a idade do poder. 50 anos de idade, a partir de 50 anos de idade, é a idade do poder. E por que que é a idade do poder? Não sou eu que estou falando isso, não. Se a gente vai olhar, por exemplo, para um mercado, como o mercado de Portugal, olhando aí para o último censo que foi feito, né, por data aí de 2022, a partir dos 50 anos, entre 50 e 64 anos, a gente está deixando de lado um público de mais de 2 milhões de pessoas, tá? E esse é um mercado que é potencialmente lucrativo, porque os filhos já saíram de casa, a faculdade já está paga, o que precisava resolver enquanto para onde eu vou, o que eu devo fazer já está resolvido, certo? Então é de fato onde está o dinheiro, com quem está o dinheiro, é onde está o poder monetário, certo? Porque muitas vezes o jovem gosta de mostrar, tá, eu sou independente, mas se no fim das contas vai pedir o cartão de crédito da mãe e do pai, não é nele que está o poder de compra, certo? Eu faço, eu aconteço, mas, pai, dá um numerário, não adianta. Por quê? Porque está justamente nesse público um poder de compra e por isso chamada a idade do poder, tá? Porque é mais do que só potencial, é onde existe de fato o dinheiro e é onde muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, quando a gente vê essas mudanças geracionais que acontecem, um público que muitas vezes, para algumas empresas, é de alguma forma deixado de lado. Só que a gente está olhando, vendo um fenômeno muito forte acontecer, que é justamente o fenômeno dessas antigas gerações, né? Ou dessas gerações aí dos anos que tem aí por volta dos 50 aos 60 anos de idade, 65 anos de idade,
que estão ocupando diversos lugares que antes era só a uma determinada faixa etária. Sim, nós temos 50 a mais também no TikTok, também no Facebook, também no Instagram, e nesses lugares a gente também deve e pode se comunicar com esse público, tá? E é onde de fato tem o poder, é onde a gente pode investir para captar esse público. E aí, para a gente conseguir comparar, por exemplo, entre 55 e 64 anos e 25 e 34 anos, veja como de fato existe um poder de compra maior, tá? Por exemplo, a compra de veículos motorizados, né, recreativo, ele vai ser 103% maior com o público 55 e 64. Ao passo que também para compra de carro, de caminhão, 20% a mais. Restaurantes com serviço completo, 29% a mais. Vinho, 113%. Estamos falando do país que mais consome vinho, tá? Então são 113% mais. Manutenção, reparos e seguro para casa, 127% a mais. Passagem aérea, 38% a mais. Casas de veraneio, então, comprar casa de veraneio, esquece, entre 25 e 34, quem compra casa de veraneio? Tá decidindo ainda se a loja em que vai comprar t-shirt. Mas olha o poder que existe entre 55 e 64 anos, o poder de comprar uma casa de veraneio que passa aí de 200%, passa de 250%, tá? Então, é um público que muitas vezes, principalmente com esse advento das novas gerações e como tem se falado muito das novas gerações, que de alguma forma pode estar sendo deixado de lado. E com isso é importante a gente ter uma atenção, porque é onde de fato está o dinheiro, tá? E eu gosto muito dessa frase do Tom Peters, que ele fala: os velhos não têm dinheiro, nós temos todo o dinheiro, tá? Então, de fato, a mão aberta ali vai propiciar grandes negócios, tá? E se eu perguntar para vocês a respeito de, para trazer uma lembrança, eu vou pedir para que vocês imaginem um aroma de canela. Vocês conseguem imaginar aí o aroma de canela? E agora, mais do que imaginar o aroma de canela, eu quero que vocês pensem o aroma de canela atrelado a alguma memória. Em algum momento que você fala, canela me leva para esse lugar. Estão pensando? Para onde a canela te leva? Alguém quer compartilhar aqui, abrir o microfone rapidinho e dizer para onde canela te leva? Não fiquem com vergonha, por favor, me dá. Se você falar, eu consigo beber até uma água aqui. Para onde Olha, canela? no meu caso foi quando estava grávida, que usava aqueles incensos com cheirinho a canela. Ah, é? E quando me lembro da canela, lembro sempre quando estava grávida. Que maravilha. E deixa eu te perguntar, se você tivesse que tirar uma foto de você grávida, imagina que você vai visualizar essa cena e você vai tirar uma foto. Que roupa você está vestida? Consegue imaginar? Sim. Que cor que é? Camisola branca, Camisola branca. De quantos meses, mais ou menos? 6. Tava tranquila de caminhar? Foi uma gravidez fácil, difícil, Sim, tranquila. tranquila? E como é que você estava se sentindo? Radiante, preocupada, um pouco dos dois? Um pouco dos dois, mas mais radiante. Que ótimo. Por que que eu estou a perguntar isso? Justamente porque olha o poder que tem quando nós falamos, lembra de canela. E aqui a gente está falando de canela, mas poderia ser qualquer outro aroma, de repente alho, cebola, de repente qualquer outro aroma. Mas olha o poder que existe quando nós olhamos para algo para além do que é aquilo. É canela? É canela, mas é um pressuposto para trazer uma memória de um momento afetivo. Ela lembrou, né? A Ana lembrou
não só da canela, mas ela lembrou que estava grávida, ela lembrou da cor da camisola, ela lembrou como ela estava radiante com essa gravidez. Provavelmente ela deve ter lembrado do ambiente onde ela estava, talvez um quarto, uma sala, a forma como ela andava, a forma como ela pegava na roupinha e via e ficava feliz com aquilo tudo, né? E o quanto a expectativa que ela estava de nascer um novo ser e talvez a preocupação de, meu Deus, como é que há de ser? Mas tudo isso a partir do quê? Da canela. Por que que eu estou a dizer isso? Porque o nome disso se chama experiência. E hoje as marcas elas precisam se preocupar com a possibilidade que existe de criar e gerar experiência. E quando nós pensamos em criar, em gerar experiência, passa justamente por alguns atributos que são extremamente importantes. Atributos do qual a gente quer muita verdade por trás disso, né? E isso, o gerar experiência, está muito linkado com a memória efetiva que vai ser gerada. Experiência está linkado muito com a história que a gente está contando e que vai contar com aquele momento, né? Seja a expectativa de comprar algo que você desejou muito, seja a expectativa de comer algo que você estava com muita vontade, seja um aroma que te leva para uma outra época, tá? Isso é gerar experiência. E a base de tudo isso é muito a verdade, né? Porque é o momento em que cada um está vivendo. Por isso que entra uma tendência muito forte nos dias de hoje, que é don't tell me, show me, tá? Mostre-me o que você pode fazer. Não me diga o que você pode fazer. Que são coisas distintas. Hoje, na era que a gente tem, que estamos, que é a era imagética, né? Do que muito vale muito do que se vê, né? E não de fato do que existe, mas a preocupação que cada vez mais as marcas têm que ter de mostre o que de fato você pode fazer por mim. Mostre de fato quais são os benefícios que você pode gerar. Mostre-me de fato qual a influência que você vai ter na minha vida, tá? E aí, é o que eu sempre digo, experiência não é mais uma opção, tá? Experiência hoje em dia é mandatório. Gerar experiência deixou de ser uma opção, tá? E quando nós falamos dessa questão de gerar experiência não ser uma opção, pode ser para uma garrafa d'água, tá? Minimamente a garrafa d'água que você quer que ela seja bonita, porque você talvez vá para o ginásio e quer ir com aquela garrafa. Ela tem que ser fácil, porque você precisa tomar, ela não pode derramar água, vazar água quando você guarda, por exemplo, na bolsa, né? Então, tudo isso é gerar de alguma forma experiência. E quais são os três Vs da experiência, do gerar experiência, tá? E, se possível, anotem isso, porque isso de fato pode mudar muita coisa. Que é a verdade, a vontade e o valor. A verdade, porque prometa só o que de fato você pode cumprir. É o que o seu público quer, é o que o seu público deseja. Não precisa mentir para mim. Não tem problema você me dizer que você está começando agora, que as coisas estão difíceis para você, porque daqui do lado de cá, lembra daquele consumidor prosumerista? Pois é, ele já tem ideia do quanto é difícil uma trajetória, porque cada vez mais as marcas tendem a trazer a transparência. Então, toda vez que você usa do atributo da verdade para se comunicar, isso de fato vai gerar um valor, tá? Vontade de comprar através de relacionamento. O seu consumidor, ele vai estar cada vez mais tensionado, né? Tendenciado a comprar um produto se ele se relacionar com você. Se ele souber qual é a sua caminhada, se ele souber qual é a sua história. Então, marcas precisam cada vez mais contar história, porque é o storytelling que gera esse relacionamento. Ou não, ou a gente não tem aquelas pessoas que a gente segue, sei lá, no Instagram, que a gente vê sempre os stories, não chega uma hora que a gente acha que é da família? Ah, nossa, já trata pelo primeiro nome e se duvidar vai convidar para um jantar, para um pequeno almoço. Por quê? Porque é isso, é o relacionamento, né? Cada vez, quanto mais você se relaciona, mais você se sente pertencente. E faz parte aí da natureza do homem como algo natural se sentir pertencente.
e principalmente valor também, né? Mais do que preço, o seu cliente está buscando valor. Ele até nem vai se importar se pagar mais caro, se de fato ele encontrar um valor por trás daquilo que existe, né? E aqui a gente pode dar, sei lá, diversos exemplos, embora alguns podem ser questionáveis, mas em termos de preço e valor, né? Sei lá, um Samsung e um iPhone, ou outras marcas que de fato são mais baratas, mas que vão ali entregar um valor diferenciado, tá? Então, esses são os três Vs que de fato estão ligados com experiência, né? E que isso pode gerar algo motivador de compra para o seu cliente nesses próximos anos. E cada vez mais esse cliente espera um produto que vai gerar experiência. Alguém tem ideia do que possa ser isso? Alguma ideia? Olhando assim, o que será que isso pode ser? Papas. Olha, isso daqui é isso. Alguém falou urso panda? Alguém pensou num panda? Eu imagino que não. Mas Eu por que que pensei é num isso? cão. Num cão? Ok, ok. Mas por que que eu gosto de trazer isso aí? Porque a gente precisa tomar cuidado que a gente chama de cegueira experiencial, tá? Às vezes a gente está tão imerso no nosso negócio que a gente realmente faz um retrato do que acha que é aquilo, quando na verdade é algo muito diferente, né? E essa cegueira experiencial pode estar tanto de um lado quanto do outro. Muitas vezes a forma como a gente comunica e entrega também o que a gente quer, às vezes nosso cliente pode estar olhando aquela imagem anterior quando você quer que ele veja essa imagem, tá? Então, ter cuidado com essa cegueira experiencial de alguma forma, não deixar que a experiência nos segue, né? Vai fazer com que também a gente consiga gerar uma experiência muito maior, tá? Ah, Lúcia, essas provocações estranhas, né? Alguém tem ideia do que a fonte de Marcel Duchamp tem a ver com inteligência artificial? Uma arte aí de 1917 que re- teve grande repercussão na época. Alguém tem alguma ideia de onde isso pode ter saído? Qual a relação que existe aqui? Pois vou falar para vocês. O que acontece é o seguinte: na época em que essa obra saiu, e que de fato foi algo que marcou a época, tal como a inteligência artificial está marcando a nossa época, até os dias de hoje, o valor não está sendo dado para a empresa que produziu essa obra, que produziu essa fonte, que produziu esse mictório, enfim, produziu essa peça. Quem fez de fato essa porcelana que produziu isso não tem valor nenhum. O valor é totalmente dado, né, os créditos até os dias de hoje é totalmente dado para o artista plástico que pegou isso dentro do movimento dadaísmo e falou: vamos pegar elementos do cotidiano e elevar isso à obra de arte. E o que que isso tem a ver com inteligência artificial? Justamente o fato de que não é a ferramenta, tá? É o que está por trás da ferramenta, é quem está fazendo a gestão da ferramenta, certo? E isso é tão importante porque hoje a gente entra numa neura de inteligência artificial, meu Deus, eu preciso entender disso, é muita loucura, tudo está mudando. Calma, inteligência artificial é só o meio, ela não é o fim, tá? Ela só é parte do processo e ela veio justamente para te ajudar no seu processo. Porque a inteligência artificial, mais uma vez eu digo, ela é o meio e ela não é o fim. Então, a gente pode diminuir aquela ansiedade que às vezes não conseguir acompanhar tudo que são aplicações que fazem, que facilitam e que trazem, que resolvem. Calma.
você vai conseguir utilizar tudo isso a seu favor, porque a inteligência artificial faz parte do processo, tá? E aí, eu gosto muito de trazer essa frase, esse pensamento que a Cassie da Data Science traz, que hoje a inteligência artificial é a matéria-prima para todos usarmos de maneira que queremos, para construir em cima. Essa é uma oportunidade sem precedentes para a criatividade. E por que que é tão importante a gente entender a inteligência artificial como um meio? Justamente porque nós vivemos hoje na era da criatividade. O ser humano está tendo a oportunidade de exercer, nesse momento, de forma extrema, a criatividade da melhor forma possível. Por quê? Porque existem diversas ferramentas possíveis que tira da frente dele a necessidade de executar trabalhos repetitivos, trabalhos que entram no piloto automático, certo? E por conta disso, abre margem para o que o ser humano é melhor de fazer, que é a criatividade, que é o pensar fora da caixa, que é o encontrar soluções. Então, a inteligência artificial ela vai justamente substituir e pode ser usada para substituir aquilo que são processos mecânicos, aquilo que você teria que parar um tempo para pensar, mas que de fato aquilo não vai interferir tanto em algo que é processual, tá? E aí a Cassie, inclusive, traz justamente um pensamento que é o Thinken e o Funken, que é justamente pensar a inteligência artificial no seguinte ponto. Aquele bater de repetitivo, que é o funk, que é bate, 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 repete, 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 repete. A inteligência artificial, ela vai tirar você desse piloto automático. Por quê? Ela vai se responsabilizar por fazer esse piloto automático e vai deixar que você use tudo o que você tem de inteligência, né? Tudo que é realmente inteligência humana para tarefas que vão exigir criatividade, resolução de problema, interação social, um profundo envolvimento cognitivo, coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer e que, diferente pesquisas realmente vai conseguir entrar nessa profundidade que o ser humano consegue entrar, tá? Então, é importante a gente levar isso em consideração. E de forma prática, como é que a gente consegue fazer isso? Cara, deixa o chat GPT, assim, te escrever um texto que talvez você levaria algum tempo para fazer. Aquele texto talvez não vai te dar mais tempo para você conseguir ligar para um cliente e negociar algo que ele vai te trazer de demanda. Mas que precisa ser feito também esse texto, tá? Ou deixa que a inteligência artificial tem processos, frite, por exemplo, a batata frita, que tem que entrar num certo tempo, tem que sair num certo tempo, e que aquilo é mecânico. Coloca inteligência artificial para fazer. Por quê? Porque mais importante vai ser você trazer os atributos de venda para vender aquele produto, para negociar aquele produto, coisas que demandam um profundo envolvimento cognitivo, tá? Então, embora a inteligência artificial possa ajudar na reflexão, cabe justamente a nós humanos pensarmos, tá? E aí, só para a gente poder perceber um pouco a que ponto chega a inteligência artificial, veja como ela pode trazer um pouco a personalização, mas é uma ideia que nós vamos trazer. Lúcio, tá sem som. A ideia aqui é justamente a possibilidade que existe por trás também de como a gente pode utilizar essa personalização, né? Então, esse DNA Glass é justamente um copo que é personalizado para
para a personalidade, para o DNA de cada um. Existem pessoas que são muito mais intolerantes à questão do álcool, que têm uma necessidade de ter um olfato mais apurado quando está provando uma bebida, que o olfato tem mais significado, que então tudo isso pode ser levado em consideração quando vai se personalizar, por exemplo, um copo para se beber uma cerveja, tá? Então é nesse ponto em que a inteligência artificial vai ajudar, mas é a criatividade de criar um produto como esse sempre vai ser uma demanda humana, tá? Que eu já falei um pouco. E quando a gente fala, por exemplo, hoje, qual a interação da inteligência artificial, hoje, inclusive, a gente pode utilizá-la, como, por exemplo, o ChatGPT, perguntando para ele qual que é a melhor forma de perguntar para ele para obter determinado resultado, tá? Então, use a inteligência artificial como forma de perguntar a forma como você quer interagir, inclusive. Isso pode gerar resultado, tá? Como é que eu devo te perguntar para fazer um post dessa forma? Qual a melhor forma de te perguntar isso para obter as melhores respostas? Tá? Isso também pode ser utilizado, porque essa interação vai facilitar no encontro de resultados. E partindo aqui para o nosso último, para a nossa última tendência, que já passa a ser isso como uma mega tendência, realmente um padrão que a gente vai ver nos próximos anos, que é o propósito, né? Mas não é o propósito só pelo propósito, é um propósito ampliado. E quando a gente fala de propósito ampliado, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da forma como as empresas vão ter que se relacionar não só do ponto de vista de resultado, mas com seus colaboradores, com a comunidade, tá? Então, quando nós falamos de propósito ampliado, um dos pilares, cliente. O que o seu cliente realmente precisa é ser ouvido de forma ativa, tá? Então, a empresa, ela precisa, as marcas cada vez mais têm exercitado isso é uma tendência, isso é um padrão que é, vem cá, eu vou criar algo a partir do que você me disser, tá? Então me ajude a co-criar, né? Me ajude a criar esse produto, me ajude a levar mais resultado. Ou o que você precisa para melhorar essa sua experiência? É justamente esse customer centrismo, tá? Colaboradores. E existe aqui uma frase que eu gosto bastante também, né? Do John Julius, que é o que os seus colaboradores vivenciam, os clientes também vão vivenciar. Seus clientes nunca estarão mais felizes que seus colaboradores. Então, uma coisa é resultado da outra. Quanto mais nós cuidamos dos nossos colaboradores, e muito embora as empresas às vezes colocam todo o foco só no cliente, esquece dos colaboradores. Isso é um problema, porque existe também esse espelho, né? Então, a forma como os colaboradores se relacionam com o seu cliente tem a ver com a forma como ele se relaciona com a empresa, tá? Então, é extremamente importante também cuidar dessa forma como lida com os colaboradores, para que ele possa lidar de maneira igual ou melhor com os nossos clientes. Os negócios. Todo negócio precisa ser financeiramente saudáveis. Então, cada vez mais, seja utilizando inteligência artificial, seja utilizando outras formas, a gente pode, de alguma forma, potencializar os resultados do nosso negócio. Comunidade, tá? As empresas cada vez mais precisam ter um olhar para a comunidade. É mais do que criar um network, é criar esse netwaving, que é justamente essa troca de experiência, estabelecer um relacionamento que vão além desse contexto profissional. É de fato você se relacionar com o seu fornecedor até de uma forma mais próxima para entender a dificuldade e a forma como ele pode te ajudar nesse processo, tá? E o mundo? E aí a gente não pode deixar de lado nunca, principalmente hoje falando de tantas pautas como pauta ESG, né? Que é deixar o mundo de lado. Pensar o mundo, né, que nós pretendemos deixar. E aí é uma provocação e um vídeo que vem na sequência, até para encerrar essa apresentação, que é qual é o status que nós vamos deixar, qual é o status para 2030. Como é que nós esperamos que nossa empresa, nossa marca, né, onde nós trabalhamos, onde nós geramos essa renda,
de fato, vai estar deixando um legado seguro para 2030. E essas foram as tendências que vão ajudar os nossos negócios aí a potencializarem a partir aí de 2024. É isso. Estou aqui a dispor de vocês se tiverem alguma pergunta. Obrigado, Lúcio. Se quem tiver questões, queira fazer ao Lúcio, temos aqui alguns momentos, vamos aproveitar. Lúcio, começo eu então. Tu Claro. consegues explicar aí em alguns segundos, uma vez que o tempo está bem contado, qual é o teu serviço? O que é que tu fazes? Qual é o serviço que tu ofereces no mercado? Hoje, na Foodstrat, o que eu faço é, dentro dos negócios de alimentação, olhando muito com esse olhar de tendência e inovação, é fazer com que os negócios possam olhar para três pilares que são três muito importantes dentro da alimentação, que é a produção, a operação e a gestão. A produção é ali dentro do, enfim, do que está produzindo enquanto alimento. Operação é a partir do momento que esse alimento está pronto até chegar na mesa do cliente. E depois a gestão que ajuda a manter essas duas outras áreas e outras áreas também que estão ligadas mais à gestão, andando como tem que ser, né? E o que eu faço muitas vezes dentro dessas empresas enquanto consultor é olhar onde se pode melhorar esses processos, onde se pode colocar processos, isso facilitando e ajudando, com o objetivo justamente de fazer com que o negócio possa acontecer. Às vezes o cliente vem com uma dor e aquilo é só um sintoma, então a gente tem que entrar no sintoma, olhar a partir do sintoma para chegar na dor e resolver. Obrigado, Lúcio. Mais alguém? Estão todos tímidos. Então, Lúcio, Você- resta-me agradecer-te. Alguém ia fazer uma pergunta? Ainda? O que é Não. que vocês acham a aplicabilidade de todas essas tendências que eu trouxe para vocês? Faz sentido para o negócio de vocês? O que é que vocês acham? Não faz muito sentido, Lúcio, e obrigada pela partilha. Foi excelente, muito bom mesmo. Obrigada. Que ótimo, que ótimo. Precisando, estou à disposição para conversarmos cada vez mais sobre esse assunto que realmente faz muito sentido. Teria muitas outras tendências que a gente poderia trazer aqui, nichificado para cada negócio mesmo, né? Olhando para cada negócio, mas esse assunto é um assunto que não se encerra e os primeiros relatórios já para esse ano começam a aparecer cada vez mais. Então é importante estar sempre atento a isso, porque o que as tendências fazem é justamente permitir que a gente se antecipe a um futuro que está aí, né? É só uma questão de quando vai acontecer aquilo que as tendências usam como uma espécie de previsão. Fantástico, Lúcio. Resta agradecer, desejar que brevemente possas fazer mais um evento destes. Pensa já na tua próxima palestra, acho que vais ter aqui um público já garantido. E pronto, fica aqui então votos de que façam bons negócios a partir destas boas dicas que o Lúcio nos deu e que desenhem a vossa estratégia. Não se esqueçam de visitar a plataforma businesspoint.pt, façam o vosso registro, criem a vossa presença digital ali e depois terão também muitas vantagens e muitas campanhas e outras oportunidades de negócio que vão surgir. Até breve, então, para todos. Obrigado por ter estado aqui.